Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te dar uma dica de acabamento para o zíper em peças que não vão ser forradas, mas sem usar o viés. Bora costurar? Essa é uma dica bem bacana para fazer o acabamento do zíper em peças que não são forradas, então um bolso, um nécessaire, mas por mais que ali vai ficar por dentro, você quer dar um acabamento impecável para esta peça e também não quer usar viés. Então essa é uma dica bem bacana. Mas antes de eu dar essa dica, deixa eu te falar, você que me acompanha aí já sabe que os vídeos aqui do canal saem aos domingos às 3 horas, mas no próximo sábado, dia 27 de julho de 2019, eu vou soltar um vídeo extra para conversar um pouquinho a respeito da Mega Artesanal 2019. Então, assista ao vídeo. Se você vai para Mega, não vai para Mega, assista ao vídeo que vai ser bem bacana. Eu vou te contar um pouquinho como que vai ser a minha visita à Mega Artesanal neste ano de 2019. Então, assista este vídeo no sábado e no domingo tem vídeo normal. Então, agora vamos direto para a dica que eu quero te dar para fazer o acabamento do zíper em peças que não vão ser forradas sem usar viés. Materiais utilizados. Para dar a dica, eu vou fazer um bolso. Vou usar duas partes de tecido de medidas diferentes, zíper de metro e um cursor. Passo a passo. O zíper tem o lado do direito e o lado do avesso. Normalmente, quando a gente vai costurar o zíper à peça e a peça não é forrada, a gente costura o direito do zíper com o direito do tecido e usa o pé calcador para zíper. Quando a gente faz essa costura, o lado direito fica perfeito. Mas nesta parte do avesso fica sem acabamento e a gente tem que fazer o acabamento com viés. Agora eu vou te mostrar como fazer um acabamento para esta lateral do zíper usando o próprio tecido. Eu viro o tecido com o avesso para cima e posiciono o zíper com o direito para cima. Então vai ficar avesso com avesso, alinhando as bordas. Eu vou fazer uma costura com meio centímetro de margem de costura, é menos que um pé de máquina, prendendo o zíper ao tecido. Eu vou usar o pé calcador normal, que eu costumo fazer as minhas costuras, eu ainda não vou usar o pé calcador para zíper. Desloco a agulha um pouquinho para a esquerda, porque eu vou encostar a lateral do pé calcador nos dentinhos do zíper para me guiar. E para dar a margem de costura de meio centímetro, eu preciso deslocar a agulha para a esquerda. E vai ficar assim. Agora eu vinco bem o tecido na costura, sem deixar folga ou pregas. Viro para o lado direito. A sobra de zíper e de tecido ficou para o lado do direito. Envolvo o zíper com o tecido. Olha como já fica aqui no avesso.
Prendo com alfinetes. Vou puxando o tecido para não ficar com folgas ou pregas. É importante conferir se na parte de trás não tem nenhuma folga ou nenhuma preguinha. E aqui a dobra do tecido coincide com a borda do zíper. Não pode ficar folgado. E agora sim, eu vou usar o pé calcador para zíper e fazer uma costura próxima aos dentinhos do zíper. Eu vou alinhar o lado direito da frente do pé calcador com a borda do tecido. E com isso já fica a distância que eu costumo costurar o zíper, nem muito perto dos dentinhos, nem muito longe. Então, depois que eu fiz esta costura, no avesso, a sobra de tecido e de zíper está toda embutida. No lado direito, o zíper está costurado com acabamento perfeito. Para finalizar esta parte, eu só preciso fazer um pesponto para prender a sobra, para não ficar me atrapalhando na hora de abrir e fechar o zíper. Para fazer o pesponto, eu vou usar o pé calcador para costura na vala. Apoio o guia na costura do tecido, desloco a agulha um pouquinho para a esquerda e faço o pesponto. Bem pertinho da costura, bem retinho, deixando a sobra de tecido bem presa. A costura vai ficar assim. Agora eu vou fazer o outro acabamento do outro lado do zíper da mesma forma. Posiciono o outro tecido com o avesso para cima. Posiciono o zíper avesso com avesso. O lado direito do zíper fica para cima. Eu tenho que alinhar as laterais do tecido. E vou costurar com meio centímetro de margem de costura. Olha aqui como ficam os dois lados do bolsinho. Uso o pé calcador normal, apoiando sobre os dentinhos do zíper e desloco a agulha um pouquinho para a esquerda para dar meio centímetro de margem de costura. Depois de costurado, viro para o avesso, vincando bem o tecido na costura. Não pode ter dobras ou pregas, assim, por exemplo. Viro para o lado do direito e vou envolver o zíper com o tecido, puxando bem o tecido. Prendo com alfinetes, alinhando os dois tecidos. Vou passar uma costura com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Eu vou usar o pé calcador para zíper e fazer uma costura próxima aos dentinhos do zíper. Eu vou alinhar o lado direito da frente do pé calcador
com a borda do tecido. A costura vai ficar assim. Quando eu viro para o lado do direito, o zíper está totalmente embutido. Para finalizar, vou passar um pesponto próximo aos dentinhos do zíper, como eu fiz do outro lado, deixando a sobra de tecido bem presa. Uso o pé calcador para costura na vala para fazer este pesponto. Olha como fica o zíper totalmente embutido. E no avesso, acabamento no zíper, nenhuma sobra de tecido ou costura e sem viés. O acabamento é feito com o próprio tecido. Depois que eu terminei o zíper, no meu caso, eu vou montar um bolso com o zíper deslocado, por isso que um lado do tecido é maior que o outro. Se você for fazer um nécessaire, por exemplo, é só posicionar os tecidos direito com direito e fechar a peça como normalmente você faz. E aí, você gostou dessa dica? Se gostou, já clica em curtir, não deixa para depois, senão pode ser que você se esqueça. Clicando em curtir, você ajuda o canal a crescer, fortalece o canal e me permite continuar aqui no YouTube dando esse tipo de dica e ensinando vários passo a passos de peças diferenciadas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para todas as postagens. Agora tem tipos diferentes de notificação. Tenha certeza que você tem a notificação para todas as postagens do canal. Assim você não perde mais nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.